Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, contemplamos um homem vindo ao encontro de Jesus, perguntando o que deve fazer para ter a vida eterna. Veja que essa pergunta, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna, é uma pergunta que vem do mais profundo do nosso coração, do coração humano, da alma humana. Essa pergunta, esse anseio de saber o que fazer para alcançar o reino dos céus é algo que realmente brota do mais profundo do nosso interior. Mas veja que esse homem, ele quer possuir a vida eterna. Mas para possuir a vida eterna é necessário uma obra de conversão verdadeira. E aí nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que nós devemos fazer de bom. Porque quando esse homem pergunta o que deve fazer de bom, Jesus vai responder: um só é o bom. Ou seja, só Deus é bom. Só Deus é o sumo bem. E Jesus vai dizer: se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. E aí Jesus ele vai elencar os mandamentos relacionados à relação com o próximo. Esses mandamentos que têm a ver com o amor ao próximo. Mas veja que Jesus Cristo ele vai elencar unicamente esses mandamentos vinculados ao próximo nessa relação interpessoal. E depois este homem ainda vai dizer que praticava todos esses mandamentos. E ele vai perguntar: o que ainda me falta? E aí Jesus ele vai chamar a atenção dele sobre aquilo que é o mais essencial. Porque sem essa realidade do desapego das coisas terrenas, nós não podemos possuir a vida eterna. E Jesus vai dizer: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Veja que Jesus Cristo ele deixa por último aquilo que é o mais essencial. Porque sem esse desapego dos bens materiais, nós nunca vamos conseguir amar o próximo. Porque para amar o próximo, nós precisamos primeiro exercitar o amor a Deus. Essa obra de correspondência a Deus, onde nós vamos, dia após dia, crescendo nessa correspondência. Crescendo nessa correspondência através desse grande mistério do desapego das coisas dessa terra. Por isso que Jesus Cristo ele vai chamar atenção. Porque se a gente quer fazer alguma coisa de bom, nós precisamos realmente ter a atitude do próprio Deus, do Pai que entrega totalmente o seu Filho, seu único Filho, de Cristo que entrega a sua vida, do Espírito Santo que cumula cada um de nós
dos seus próprios dons, para que assim nós possamos realmente, na nossa vida, fazer alguma coisa de bom. E para fazer alguma coisa de bom, nós precisamos estar vinculados àquele que é bom, que é o próprio Deus. Por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer, se queres ser perfeito, ou seja, se queres se assemelhar ao Pai do céu, por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer lá no Sermão da Montanha a seguinte coisa, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus vai dizer, se queres ser perfeito, semelhante a Deus, nós precisamos realmente ter essas atitudes de desapego, de vender o que temos, ou seja, de ser capaz de usar o que nós temos como um dom para o nosso irmão, para o nosso próximo. Não basta jogar fora, porque há muitos que preferem jogar fora do que ser caridoso com os seus irmãos. Nós precisamos aprender, realmente ser generosos com aqueles mais necessitados. Precisamos olhar para a nossa vida e perceber aquilo que nos sobra, para que nós possamos desapegar daquilo que nos sobra e servir o nosso próximo com esses dons. Isso é ser perfeito. Isso é realmente ser generoso como Deus é generoso com cada um de nós. Porque se a gente não aprende a amar a Deus através dessa renúncia, infelizmente, os outros mandamentos, eles não serão vividos com verdadeiro amor. Eles serão vividos como obrigação, ou então eles vão ser somente preceitos. Ou podemos cair até num moralismo externo e não vivendo a verdadeira moral cristã, que parte da nossa consciência, toca o nosso coração e muda as nossas atitudes. Por isso que Jesus Cristo, ele chama a atenção sobre esta realidade. E veja que esse homem, ele ali depois, ele sai triste. O texto sagrado vai dizer, quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Veja que esse jovem, ele sai triste, porque assim é a inveja, a avareza, a ganância. Assim são os pecados de apego na nossa vida. Quando nós somos apegados, nós não queremos desapegar daquelas coisas. E toda vez que nós somos obrigados a nos desapegar, nós ficamos tristes. Veja que esse homem, ele preferiu essa terra do que o reino dos céus. Ele preferiu a sua vida passageira do que a vida eterna. Essa é a escolha, o discernimento que nós precisamos fazer para a nossa vida. O que nós escolhemos? Aquilo que passa ou eterno? Aquilo que é momentâneo ou aquele que é permanente em nossa vida? Por isso que precisamos realmente praticar os mandamentos. Mas primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ser capaz de sacrificar, de renunciar, de desapegar dessa terra para nos unir cada vez mais a Ele no reino dos céus. Aí sim, todos os outros mandamentos, eles serão sempre uma grande correspondência do amor a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.